quero convidar você, para iniciar minha palavra, a abrir em Josué 1. E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Josué 1, do versículo 1 ao versículo 9. Queridos, nessa palavra Deus colocou no meu coração. E Ele trouxe, né? A gente fala quando a gente vem ministrar para vocês, primeiramente, nós somos ministrados. E o Senhor ministrou grandemente no meu coração essa palavra. Porque nós sabemos que às vezes nós temos dias ruins. E o Senhor, Ele veio através dessa palavra falar para mim o que Ele falou para Josué. Quão maravilhoso Ele é, amém? Então eu quero ler com você Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora para este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu o tenho dado a vós, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até grande mar, para o poente será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e sê muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se afaste da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus, amém. Queridos, essa palavra, quando eu comecei a ler, o Senhor falou para mim: Fernanda, tem bom ânimo. Foi o que Ele disse o tempo todo para Josué. Ele disse assim: tem bom ânimo. Nessa fase, Josué acabava de ter perdido Moisés. Moisés havia morrido. E Josué estava triste, abatido. Josué, eu creio que ele estava desanimado. E quando o Senhor falou com ele que ele tinha que levar o povo para a terra prometida, fazer, com que ele e esse povo chegasse à terra prometida, eu comecei a imaginar como ele se sentiu. Qual foi a responsabilidade que ele sentiu nesse dia. E eu imagino que tenha sido muita responsabilidade. Muita responsabilidade. E o Senhor começou a colocar no meu coração que hoje, Josué, com essa responsabilidade, com essa tristeza, que ele estava sentindo pela morte de Moisés, pode ser eu e você. Você pode estar em casa agora, pai de família, mamãe, os próprios filhos, sem saber o que fazer por tudo que a gente tem passado. Às vezes você deve estar pensando, falando: Senhor, o que vai ser de mim? Eu não consigo compreender como que eu vou passar por este lugar. Eu não estou conseguindo compreender como que eu vou pagar as minhas contas, como que eu vou trazer o sustento para minha casa. O que eu vou fazer?
para sair de todas essas coisas que podem ter chego na sua casa. Mas eu quero te dizer, como o Senhor disse a Josué, tenha bom ânimo, esforça-te, não desiste. O Senhor hoje Ele está querendo falar para você, filho, tá difícil, eu sei, mas não desiste, eu estou aqui. Queridos, a gente tem visto muitos cristãos desistindo de Deus, desistindo da palavra dEle, desistindo de todo o propósito, porque ninguém esperava essa pandemia. E quando ela veio para tirar o seu foco. E na correria do dia a dia, nas preocupações, nós sabemos que isso pode acontecer. Mas eu quero contar para você, o Senhor tem guardado a sua casa. Nós temos escutado muitas pregações que o Senhor diz, tenha fé. Eu tenho guardado a sua casa. Não desista. Tenha bom ânimo. Eu vou fazer. No versículo 5, se nós lermos, ele fala, como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei, eu jamais te desampararei. O Senhor está contando para você, Senhor, não desiste, filho. Eu vou ser contigo como eu fui com Moisés. Eu jamais deixarei ele. E eu jamais desampararei ele. E assim eu vou ser contigo. Não desiste, querido. Não deixa o medo. Não deixa as circunstâncias falar para você largar tudo. Eu costumo falar, se com Deus muitas vezes está difícil, às vezes a gente caminhar, imagina sem Deus. O que vai ser da sua vida sem a presença de Deus? O Senhor nunca mentiu para nós. Ele sempre falou a verdade. A palavra dele diz, você vai ter aflições, mas eu sou contigo. Você vai ter. Ele não mentiu, ele não falou, olha, sua vida a partir do momento que você me aceita vai ser maravilhosa. Não, ele falou, você vai ter aflições, mas permanece firme, eu sou contigo. Não desiste, eu estou do seu lado. Eu estou aqui para cuidar da sua casa, da sua família. E é isso que eu quero te desafiar, querido, não desiste. O Senhor não está te desamparando. Por isso que essa palavra é uma palavra de ânimo, porque ele fala para Josué, tenha bom ânimo, esforça-te, seja corajoso. Eu estou no controle de tudo. Esforça-te, querido. Seja corajoso. Às vezes você pode acordar, você fala assim, mas pastor, é tão difícil, às vezes eu não tenho vontade nem de orar. Mas eu quero te dizer, esforça-te. Um pouquinho de força que você fizer, nem que você não tenha palavras para falar para o Senhor, você só tenha lágrimas para derramar no altar dele. Vai ajoelhar lá no seu quarto e vai orar. Esforça para ler a palavra, nem que seja um versículo, mas se esforça e vai ler a palavra. Seja corajoso. Um guerreiro, ele não desiste. Ele é corajoso. Né? Quando a gente olha esses filmes de guerra, a gente não vê um guerreiro, ele de desistir. Ele vai para a guerra. Ele vai lutar com as armas que ele tem. E você, como um guerreiro do Senhor, tem as suas armas. As suas armas são a Bíblia, é o jejum, é a oração. Então se esforça e vai para a guerra, seja corajoso. Não desiste. Não olhe para trás. Não deixe que as circunstâncias dominem a sua vida. Pelo contrário, domine as circunstâncias, que você vai ver o Senhor agir. O Senhor diz na palavra dele que ele não deixa faltar nada para ninguém.
no tempo certo, Ele vem e Ele faz acontecer. Vocês já devem ter escutado tantos testemunhos aqui deste altar. Vocês já devem ter escutado os meus testemunhos. Queridos, nos momentos mais difíceis da minha vida, aonde eu achei que não tinha mais solução para nada, o Senhor veio na hora certa e fez o impossível acontecer. Ele tem cuidado da sua casa. Pode ser que você não esteja enxergando porque você está com medo, mas Ele tem cuidado. O Senhor não abandona o seu filho. A palavra dele diz que seu pai e sua mãe podem te abandonar, mas Ele jamais te abandonará. E se você é filho de Deus, creia. Se você acredita que existe um Deus, tenha fé. A palavra mágica é fé. A palavra certa é fé. Fique firme. Não olhe para os lados. Ele falou para Josué: olha, não olha nem para a sua direita, não olha para a sua esquerda. Tenha foco na cruz. É isso que ele quis dizer. Se eu e você formos olhar sempre para o nosso lado direito, para o nosso lado esquerdo, e tirarmos o nosso olhar da cruz, nós não aguentamos. Se a gente for olhar para todos os problemas, nós não vamos permanecer de pé. Mas o Senhor fala: não olha. Não olha para a sua direita, não olha para a sua esquerda, olha para mim. Olha pelo sacrifício que eu fiz na cruz por você. Não tira o foco da cruz. Sabe, queridos, o que me faz permanecer de pé nos dias ruins é não tirar o foco da cruz. Eu posso acordar desanimada, triste, mas quando eu me lembro da cruz e o sacrifício que o Senhor fez por mim e por você, eu consigo voltar o meu foco para a palavra. Eu consigo voltar para o altar. Eu consigo voltar acreditando que tudo vai dar certo. Né? Você está com a sua família. Nós estamos na campanha Bênção da Família. Muitas vezes a gente olha e fala: isso fez eu ficar dentro de casa, trancado. Mas eu quero te falar, o Senhor está te dando a chance também de estar com a sua família. Às vezes não é fácil a gente ficar trancado dentro de casa, com problemas, com dívidas, sem dinheiro. Mas olha para o lado bom. Você estar com a sua família, você estar com os seus filhos, você estar com os seus pais, com o seu esposo, com a sua esposa. Nós temos que agradecer. Tudo que acontece na nossa vida não tem só o lado ruim, tem o lado bom. E o lado bom é agradecer a Deus que nós estamos com a nossa família. Medite na palavra. O Senhor também fala a Josué: não deixe de viver a palavra, de buscá-lo dia e noite. Foi falado em uma das pregações aqui, acho que foi a pastora Deise. Nós temos que buscar de manhã, tarde e noite. Não deixe de buscar a Deus. Medita na palavra dEle. Vai ler a palavra dEle. Fala para Ele: Senhor, fala comigo. Vai orar de dia, de noite. A hora que você acorda, vai buscar Deus. Quando nós focamos no Senhor e nós buscamos o Senhor dia e noite, nós conseguimos estar focados no Espírito Santo, focados na voz do Espírito Santo. Ele vai falar para você o que você deve fazer. Sabe, quando eu falei no início que a gente tem visto muitas pessoas se desviarem, é porque deixam de buscar. Não é fácil a gente buscar em casa. Às vezes a gente pode pensar: eu estou dentro da minha casa assistindo o culto online. Mas o culto online, quando você está em casa, você tem que ser muito focado. Você tem que querer estar na presença de Deus.
Então busque, faça proveito. Quantas vezes a gente fala por aí que a gente não teve tempo de ler a palavra porque o dia foi corrido, porque foi trabalho, foi faculdade, é o filho, é a casa. Você está tendo oportunidade. Organize o seu dia para que você possa ter os seus momentos com Deus, para que você possa meditar na palavra dele, para que você possa ouvir o seu louvor. Quando nós estamos em guerra, nada melhor do que ouvir louvor. Louvor, Deus fala com você. E como eu falei, se você não tiver palavra, só chora na presença de Deus. Mas busque a Ele, porque Ele vai entender o seu choro. Ele conhece o seu coração, mas Ele gosta de ouvir a sua voz. Por isso que a gente fala, vai buscar, vai orar. Não desista, queridos. Não desista. Nosso Deus, Ele vai ser com você, comigo, aonde nós estivermos. E isso Ele disse lá no início para Josué. Se a gente voltar no versículo 3, Ele fala: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado a vós, como prometi a Moisés. Queridos, guarda essa promessa. Guarda a promessa que, como filho de Deus, aonde você estiver, Ele vai te dar aquilo que você precisa. Ele vai dar a você tudo o que você precisa. Por isso que Ele fala, onde você pisar a planta do seu pé, toma posse. Sabe, fala: Senhor, eu tomo posse das suas promessas. Há um tempo atrás, logo no início dessa pandemia, eu e o pastor Bruno estávamos conversando com o pastor Alex e com a pastora Daisy. E nós estávamos falando, é um momento difícil, né? São clientes da empresa que estão desistindo dos contratos. Enfim, estão pedindo para renegociar valores. E aí Deus colocou no meu coração uma palavra que Ele trouxe para a gente nas 12 portas. Porque nós começamos o ano com as 12 portas. E eu tenho certeza que nesses 12 dias de campanha, Deus falou grandemente com você, amém? Como Ele falou comigo. E eu lembro que uma das vezes que eu passei pela porta com o pastor, a pastora Daisy veio ministrar. E através da vida dela, Deus falou grandemente com a gente. Que no segundo semestre nós trabalharíamos como nunca nós trabalhamos. Olha que interessante. Ele falou que o primeiro semestre, e as palavras foram essas: o primeiro semestre vai ser um semestre onde vocês vão descansar mais. Mas no segundo, vocês vão trabalhar como vocês nunca trabalharam. Queridos, isso é promessa. E quando tudo isso começou, isso veio ao meu coração, eu falei, tá aí. Se o Senhor disse, Ele vai fazer. Eu não vou me abater. Se Ele disse que eu ia descansar um pouquinho no primeiro semestre, amém. Eu vou descansar um pouquinho. Porque eu confio que no segundo semestre, da forma que Ele falou, que eu vou trabalhar como eu nunca trabalhei na minha vida, eu também confio que Ele vai triplicar os meus clientes. Não desiste disso. Eu tenho sentido uma dor no meu coração quando eu vejo cristãos desistindo da palavra de Deus. Quando eu vejo líderes desistindo dos seus propósitos. Isso me dói tanto. Estar aqui e ver a igreja vazia me dói. Eu fico em oração falando para Deus, Senhor, quando tudo voltar ao normal, traz todo o povo de volta. Eu não quero sentir falta de uma pessoa e saber que ela desistiu. Eu sou chorona, vocês sabem disso. Mas é porque me dói tanto. Eu sou
só choro quando eu sinto uma tristeza ou uma alegria muito grande. E essa madrugada eu fiquei conversando com Deus. Eu falei: Senhor, não deixa as pessoas desistirem. Você não pode desistir. Tudo vai acabar. Se você desistir, você vai se apegar ao quê? As coisas do mundo? Se apegue às coisas de Deus, não desista. Josué conseguiu fazer com que o povo chegasse à terra prometida. E eu tenho certeza que você também vai chegar na sua terra prometida. Por isso, não desiste. Declare todos os dias que você já alcançou a sua promessa. Conte todos os dias para o seu coração que você já alcançou a sua promessa. Conte para Deus que você confia nele. Fala: Senhor, eu confio. Por isso me dá força. Tem de bom ânimo, queridos. Não olhe para trás. Não olhe para os lados. Não deixe as circunstâncias te afastarem de Deus. Não deixe com que o medo te leve para longe dele. Pelo contrário, busque mais. Está sentindo medo? Vai orar, vai buscar a Deus. Vai pedir para Ele trazer paz ao seu coração. É um momento que eu tenho certeza, a gente tem falado isso muito para os nossos discípulos, eu e o pastor Bruno. É chegado o momento que você está plantando. E aí logo ali na frente, você vai colher. Só que você vai colher e vai viver verdadeiramente a plenitude de Deus. E viver em plenitude de Deus é colher aquilo que você nem plantou. Quando nós falamos assim, traz a sua oferta, traz a sua semente, coloca nome, né? Nós estamos falando isso. Vem plantar a sua semente, que você vai colher. Mas eu quero te dizer que você vai colher muito mais do que você imagina. Você vai viver a plenitude de Deus, que é colher aquilo que você nem plantou. Eu tenho certeza que você que é empresário, na sua empresa vão chegar clientes que você jamais ouviu falar. Se você não é empresário, você trabalha numa empresa, eu tenho certeza que o seu chefe vai te dar a tão sonhada promoção, porque você vai colher. Eu tenho certeza, se você ficou desempregado, querido, você vai arranjar o melhor emprego da sua vida depois que tudo isso passar. Mas tenha de bom ânimo, não desiste, em nome de Jesus. Não desista. Declare o sobrenatural. Viva o sobrenatural de Deus. Às vezes nós temos medo de viver aquilo que Deus fala na palavra dele para nós. Porque muitas vezes a gente não se acha merecedor. E eu quero dizer para você, você é merecedor. Você vai atravessar essa crise que nós estamos passando e você vai chegar na sua terra prometida. Você vai atravessar o seu Jordão, como Deus prometeu a Josué. Ele está prometendo a você. Eu tenho certeza que você vai. Saiba que a crise não vai durar para sempre, ela é passageira. Não faça ela ser eterna na sua vida, pelo contrário, faça ela ser passageira, amém? Não se esquece que a sua confiança precisa estar naquele que é o único e merecedor de toda a sua adoração, não nos homens. Não é o seu chefe, não é nenhum homem que vai fazer você chegar onde você tem que chegar, mas sim Deus. E por último, o seu deserto é um lugar de passagem, não é morada. O povo, quando foi atravessar para chegar na terra prometida, era para ter durado 40 dias.
mas eles fizeram durar 40 anos. Não faça isso. Passe pelo vale. Aprenda o que você tem que aprender, porque quando nós passamos no vale, nós aprendemos muita coisa. Mas não deixe ele ser eterno na sua vida. Tenha certeza que o que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Que Ele não é o homem que mente, e Ele não é o filho do homem que volta atrás. Não importa o tempo que for, Ele vai cumprir. E você tem que aguentar, porque o tempo de Deus é o melhor tempo para a sua vida. O tempo Kairos, que é o tempo de Deus, é o melhor tempo para a sua vida. Amém?